Hoje estamos aqui estudando o livro de Filemon. Por que Filemon? Porque Filemon foi uma carta escrita por Paulo e enviada juntamente com a carta aos Colossenses, que nós acabamos de estudar na última semana. Então, nós entendemos que fosse oportuno a gente completar, aquilo que víamos estudando com uma carta que foi escrita nas mesmas circunstâncias, com os mesmos personagens e com um objetivo tão lindo, que é o que nós vamos meditar aqui hoje. Então vamos fazer a leitura. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas, acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais do que para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, verso 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paizinho, obrigado, Senhor, por sua palavra, porque ela é alimento suficiente, é tudo o que nós precisamos. E nós pedimos a Ti que, nessa noite, ela faça uma transformação em nosso interior e nos faça sair desse lugar, Deus, pessoas diferentes do modo que entramos. Revele, traga os seus princípios, nos faça compreender a visão que o Senhor tem e, em nome de Jesus, nos faça caminhar segundo aquilo que é o seu desejo. Faça a palavra se tornar clara, transparente,
perceptível a cada um dos meus irmãos nesse tempo, Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui, então, estudando essa carta que é um único capítulo, né? Uma carta que não foi nem dividida em capítulo. O texto integral da carta é o que nós acabamos de ler. E a carta é direcionada a Filemon. Antes de nós entrarmos exatamente no texto da carta, nós precisamos ter algumas compreensões aqui de alguns contextos que facilitam a gente de entender o que Deus estava fazendo aqui através da vida de Paulo, promovendo através da relação de Onésimo e de Filemon, que estava sendo aqui reestabelecida. O texto da mensagem de hoje fala de Filemon. E o título que nós demos para essa mensagem é Perdão e Reconciliação, porque Onésimo somos todos nós. Perdão e reconciliação, porque todos somos Onésimos. Quem era Onésimo? Quem era Filemon? Qual era o contexto que essa carta foi escrita e o que nós temos a ver com esse texto hoje? É o que nós pretendemos, ao final dessa mensagem, ter total e plena clareza. Filemon era um homem muito rico, que vivia na região de Colossos, para onde Paulo havia enviado também a carta aos Colossenses. Filemon tinha muitas propriedades, e inclusive tinha muitos trabalhadores em suas propriedades, e nós estamos falando aqui de um período do Império Romano em que a principal mão de obra que sustentava o império era mão de obra escrava. Nós estamos falando aqui de um tempo em que a escravidão era socialmente aceita. Nós estamos falando de um tempo em que a escravidão não era sequer questionada por maioria dos grupos dos pensadores. Então, é muito importante nós entendermos qual era o contexto aqui de Filemon e entendermos que escravidão que era essa que acontecia no Império Romano, qual era o perfil desses escravos, para nós entendermos esse conflito que foi gerado entre Onésimo e Filemon e que Paulo acabou envolvido nisso por causa da conversão de Onésimo e desse envio dele de volta ao seu senhor chamado Filemon. Irmãos, a lei romana, ela considerava o escravo com duplo status. Para a lei romana, o escravo, ele era, por natureza, uma pessoa, mas ele era, economicamente, uma propriedade privada. Então, ele tinha esse duplo status. Eu considerava que, por natureza, era uma pessoa, mas ele não tinha os direitos que nós conhecemos hoje como direitos da personalidade. Ele era, economicamente, uma mercadoria, uma propriedade privada. Você podia comprar e vender um escravo. E nós sabemos que o império ele se sustentava com base na mão de obra escrava. De modo que qualquer mudança estrutural, nós sabemos que toda mudança estrutural na sociedade, ela precisa ser progressiva e, a maioria das vezes, lenta. Porque qualquer mudança, até boa, que você promova na sociedade, seja uma ruptura repentina, ela traz muitos problemas. Então, o império estava sustentado pela mão de obra escrava. O império ele cresceu escravizando povos. O que os imperadores romanos faziam? Eles tomavam territórios e transformavam aquelas pessoas daqueles territórios em escravos que trabalhavam para eles. Não sei se os irmãos sabem, mas o sistema tributário, cobrar tributos, foi algo desenvolvido pelos romanos. Os romanos é que desenvolveram as primeiras linhas, inclusive, quando você estuda direito tributário, você estuda o direito romano, porque eles desenvolveram esse hábito de escravizar, aplicando às pessoas, em vez de simplesmente levar as pessoas para as suas terras, eles
fazia as pessoas, respeitavam a cultura das pessoas locais, elas produziam melhor do que elas já faziam, incentivava, mas falava assim, olha, uma parte do que vocês estão produzindo é nosso. Eles começaram a criar um sistema tributário que era uma forma de escravizar pessoas e que até hoje ainda existe, né? Em alguma medida, né? Enfim, então o império ele precisava, para se sustentar naquela circunstância, da mão de obra escrava. Era algo que, às vezes, as pessoas pensam assim, por que Jesus não falou tanto disso? Por que o Evangelho não trouxe uma revolução que libertasse os escravos? Enfim, irmãos, a gente sabe que o Evangelho ele tem a preocupação não de criar sistemas que mexam com as estruturas. A gente sabe que a transformação que o Evangelho propõe, ela nasce dentro do homem. Porque quando o homem é transformado naquilo que ele é, não é? Ele, a partir disso, ele faz grandes revoluções, ele faz grandes transformações. De igual modo, não adianta nós criarmos sistemas maravilhosos, como muita gente já teve ideia de criar teorias, não é? Sociais, que são maravilhosas no papel, você lê e acha maravilhoso aquilo, na hora que você vai colocar na prática não funciona. Por quê? Porque passa pelo homem. E toda doutrina que nasceu de um homem caído, nasceu de um lugar de queda. Então, o pecado que é inerente a nós faz maravilhosos planos darem errado, não é? Por quê? O problema do homem é esse problema crônico do pecado que só Cristo pode resolver. E um dia vai ser plenamente resolvido. Então, a Bíblia, o Evangelho, não tem assim um ativismo claro, né, para abolir a escravatura repentinamente. Por quê? Deus sabe no seu projeto, porque Ele conhece o que é o homem, Ele sabe que o homem sendo transformado, essas situações seriam transformadas. E, de fato, a gente percebe que a graça de Deus vai se tornando evidente na humanidade e, progressivamente, o reino vai avançando e nós vamos alcançando, com esses avanços, progressos. Hoje, nós olhamos para trás e falamos assim, como que as pessoas admitiam que pessoas escravizassem pessoas, né? Hoje, para nós, isso é um absurdo. Mas há poucos anos atrás, aqui no Brasil, nós tínhamos escravos, não é? A Lei Áurea, se eu não me engano, é de 1888, não é isso? E a gente sabe que, mesmo depois da Lei Áurea, muitas pessoas continuaram escravizadas. E a gente sabe que, no mundo hoje, ainda existem escravos, não é? Você não pensa muito sobre a camisa que você compra, não é? Quem foi a mão de obra que produziu, né? Você não pensa muito sobre o produto que você quer comprar mais barato. Você pensa no seu bolso, mas você não faz os cálculos de que talvez alguém esteja trabalhando numa condição escrava para produzir isso. Mas é uma realidade, não é? É uma realidade do mundo de hoje. Ainda existem pessoas escravizadas. Mas nós não podemos negar que houve um grande avanço e a maioria dos países hoje no mundo são países democráticos que não toleram nenhum regime de escravidão, né? A maioria dos países hoje. Mas não foi sempre assim. Então, é muito importante eu e você entendermos esse contexto. Naquela circunstância, havia escravos de várias categorias. Havia escravos que trabalhavam em minas. Escravo de mina vivia pouco, porque a situação era muito degradante, então, no instantinho morriam, não conseguiam viver muito tempo. A situação era muito prejudicial. Havia escravos que eram escravos domésticos. Esses viviam nas casas, faziam serviços domésticos. Havia escravos agrícolas, havia escravos que trabalhavam nas regiões das cidades, escravos urbanos. E aí, principalmente nesses escravos que trabalhavam em ambientes urbanos, nós temos que entender que, nesse contexto, que é uma escravidão completamente diferente da escravidão que nós temos como referência do negro africano aqui no Brasil. Por quê? O contexto de escravidão aqui no Império Romano, irmãos, era deles tomarem um território e eles pegavam, às vezes, as pessoas mais qualificadas
para todos os tipos de serviço que você imaginar, e essas pessoas se transformavam em escravos. Então, tinha escravos que eram doutores da lei, tinha escravos que eram médicos, tinha escravos que eram grandes comerciantes e se tornaram escravos. Então, o contexto de escravidão, nós precisamos entender, para a gente compreender essa mensagem, é muito diferente do contexto de escravidão que nós, às vezes, aprendemos relacionados à escravidão do negro africano que veio para trabalhar no Brasil forçado, né, na história do nosso país. Então, você tinha mão de obra extremamente qualificada, que era mão de obra escrava. E, nesse contexto, todos consideravam aceitável socialmente a escravidão, com exceção dos estoicos, dos filósofos estoicos, né, que criam que era contrário à natureza escravizar um ser humano. Eles eram contrários à escravidão mesmo naquele tempo. E também os filósofos cínicos, eles também eram contrários à escravidão, não por uma questão moralmente errada na escravidão, mas porque eles eram contrários a você ter qualquer apego à materialidade, a propriedades, para você seguir a filosofia deles. Então, se escravo era uma propriedade, você tinha que se desapegar à propriedade escravo para você seguir a filosofia deles. Então, não era por uma questão moral com a escravatura, mas era por uma questão filosófica, de desapego total para conseguir viver aquela filosofia. Então, entendam, foi nesse contexto que Paulo escreveu essa carta. De modo que, quando Paulo escreve essa carta, pedindo a Filemon que não apenas perdoe, reconcilie com Onésimo, mas também que liberte Onésimo, Paulo está dando um salto cultural de séculos. Séculos, irmãos. Paulo está séculos à frente da sociedade naquele tempo. Tanto é, irmãos, que aqui na América, anos e anos depois, porque, olha só, Paulo escreve essa carta, mais ou menos ali no ano 60, e nós tivemos aqui até quase 1900 com escravos, ainda regimes com escravos, com escravidão. Eu não me esqueço de um missionário, às vezes, uma vez relatando em um programa que eu vi, ele dizendo que, ele contando sobre a história de Mandela, né, de Nelson Mandela, e falando que Mandela, certa vez, relatou que ele estava numa ilha, né, onde ele ficou preso durante quase 30 anos, né, e que a ração diária era diferente conforme fosse o prisioneiro. Se era um prisioneiro branco, ele tinha uma ração um pouco melhor, e até chegar um prisioneiro negro, que tinha a pior ração diária. E que, ao receberem a ração diária, eles comiam, depois eles eram torturados, né? E, depois da tortura, de onde ele estava preso, ele conseguia ouvir os seus algozes e irem até uma capela e cantar hinos, cânticos de adoração a Deus. Então, olha que incoerência, né? Isso não entra na nossa cabeça, mas era algo tão aceitável socialmente no regime do apartheid, né? Naquela circunstância, que eram irmãos nossos que eram algozes e que escravizavam, e que traficavam escravos, e que maltratavam, e que desumanizavam, mas socialmente isso era perfeitamente aceito. A carta de Filemon ela é tão revolucionária nesse sentido, que aqui na América, quando houve os primeiros escravocratas aqui, que tinham propriedades, escravos, né, eles não permitiam que os escravos tivessem acesso à Bíblia por causa do livro de Filemon. Eles tinham medo de, ao lerem as Escrituras Sagradas, houvesse um movimento de libertação dos escravos por causa da palavra de Deus escrita na carta a Filemon através de Paulo. De tão poderosa que essa mensagem de reconciliação e de perdão era ao seu tempo. Então percebam como que isso foi um salto revolucionário produzido através do Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que, nesse contexto, muitas vezes um escravo urbano,
ele tinha um padrão de vida muito melhor do que um trabalhador camponês livre, que vivia na atividade agrária. Porque ele estava, esse escravo, na cidade, produzindo, alguns deles produziam muito, então eles eram queridos pelos seus donos, porque eles eram fonte de lucro, e tinham, às vezes, até um relativo conforto e a possibilidade de comprar a sua própria liberdade. Esse era o contexto, esse era o cenário da escravidão nesse período. Então, quando nós olhamos aqui para o texto e vemos Onésimo, você precisa entender algumas coisas. Onésimo, possivelmente, ele era um escravo qualificado, que inclusive fazia negócios para o seu senhor Filemon. Os senhores não ficavam viajando longas distâncias, eles mandavam seus emissários, e às vezes eram escravos, que faziam negócios, comercializações em nome dos seus senhores. Então, no contexto aqui, possível, Onésimo teria ido para algum lugar em nome do seu senhor, e naquela circunstância ele viu uma oportunidade de fugir e se libertar da escravidão. E ele, possivelmente, quando fez isso, ele precisava ir para um lugar muito distante de onde o seu senhor imperava. Ele saiu da região da Frígia e foi lá para Roma. Como que ele sustentaria a sua fuga e faria essa fuga ser bem-sucedida se ele não tivesse recursos? Então, além dele fugir, ele precisou roubar o seu senhor. Ele precisou levar bens e possivelmente dinheiro ou propriedade para fazer o seu plano de fuga dar certo. Mas ele foi para Roma e lá ele se esbarrou com um tal de Paulo. E mais do que isso, lá ele conheceu o Evangelho e ele foi transformado. E o Evangelho fez ele fazer o caminho de volta, assim como acontece com a gente na vida, não é? Às vezes a gente toma alguns caminhos de fuga e Deus nos pega na curva e nos faz voltar pelo caminho de onde viemos e faz a gente ir consertando tudo que ficou para trás, desarranjado, desajeitado, não é? Então entendam que nesse contexto Onésimo possivelmente era um homem que cometeu algo muito grave. Além dele deixar o seu senhor, ele deve ter roubado o seu senhor para fazer a sua fuga ser bem-sucedida. Irmãos, é tão interessante, enquanto eu estudava esse texto, eu vi aqui que no Império Romano, nessa época, ter escravo era coisa só para gente muito rica. Não era para qualquer tipo de gente. Escravo era uma propriedade de luxo. Um escravo podia custar de 187 denários até 175 mil denários. Um denário era o preço médio de remuneração de um trabalhador agrícola naquela circunstância. Então, para os irmãos terem ideia, um escravo que custasse 175 mil denários, ou seja, o top de linha, né? O escravo mais caro, para ele pagar pela liberdade dele com trabalho, ele precisava trabalhar 479 anos, para que a liberdade dele fosse paga com o trabalho de um trabalhador médio. Mas o preço médio de um escravo era de 200, era um preço de 500 denários, você comprava um trabalhador escravo naquela circunstância, era o preço médio, 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho. Se os irmãos fizerem uma conta de padeiro, se esse escravo desse uma lucratividade para o seu senhor de R$200 por dia, nos dias de hoje, um escravo desse custaria R$100 mil hoje, não é? Nem qualquer um que dispõe de 100 mil, né? Para comprar um escravo, né? Então, era algo para algumas pessoas. Isso é um escravo num preço médio. Um escravo mais caro aqui, eu fiz as contas. Eu fiquei curioso, eu fiz as contas. O escravo mais caro aqui, de 175 mil denários, ele custaria hoje 35 milhões de reais. Talvez fosse um jogador da seleção brasileira, né? Alguém assim, não é? Para custar tudo isso, né? Enfim, mas tinha escravo
para todo gosto, para todo preço, para todo tipo de atividade. E como eu disse anteriormente, o escravo era uma mão de obra que podia ser extremamente lucrativa para o seu senhor. Ele poderia produzir e justificar esse alto preço que alguns escravos chegavam a ter dentro do Império Romano. Então, um escravo desse preço, imagina quanto que ele precisaria acumular de riqueza para comprar a sua liberdade, não é? Talvez isso explique a razão pela qual Onésimo resolveu encurtar esse caminho fugindo para um lugar distante. Ele foi para a capital do Império, ele foi para Roma. Então, irmãos, entendido aí claramente esse contexto que envolvia a escravidão, nós percebemos aqui que Paulo começa o texto dizendo assim, olha, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha só, Paulo, ao iniciar essa carta, que é uma carta de recomendação, que tem um padrão, que tem um padrão literário próprio para o que é o objetivo dele, não é? Ele usa de uma linguagem adequada àquilo que ele pretendia. Então, ele inicia essa carta se direcionando a Filemão e fazendo um elogio sincero a esse irmão, que era, inclusive, rico, cheio de propriedades, mas tinha um coração cheio de Deus. Era um homem de fé, era um homem que abrigava a igreja na sua casa, era um homem que tinha amor pelo Evangelho, que havia sido transformado pelo Evangelho, e não apenas ele. Paulo cumprimenta aqui também a irmã Áfia, que possivelmente seria a esposa de Filemão, e cumprimenta também Arquipo, que foi citado na carta aos Colossenses, né, na semana passada, Paulo dizendo para ele não desanimar, para ele avançar no ministério, né? Arquipo possivelmente era filho de Filemão, todos envolvidos com a igreja, todos comprometidos com o Evangelho, todos trabalhavam em favor da causa do Evangelho, e Paulo ressalta isso aqui. E ele continua dizendo assim, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Paulo orava por ele, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento do bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração de muitos, o coração dos santos. Então, olha só, Paulo cobre de elogios sinceros o Filemão, para quem ele quer tratar desse assunto fundamental, que é a reconciliação com Onésimo. Essa carta a Filemão, irmãos, é uma carta de amor. É uma carta que, se você espremer ela, que você encontra amor, perdão e reconciliação. E Paulo, ele começa o texto fazendo elogios sinceros a Filemão. Filemão era crente. Filemão amava os irmãos. Filemão se dedicava à obra de Cristo em um tempo em que não era fácil ser cristão. Em um tempo que você era perseguido por ser cristão. Em um tempo que você era perseguido por receber cristãos na sua casa. Não era como nós, nos dias de hoje, que temos templos para reunir. Não, a igreja não tinha nada disso. A igreja se reunia na casa desses patronos, desses irmãos, que colocavam a vida deles em risco para receber pessoas que tinham a mesma fé que eles. E graças a Deus, irmãos, que essa mesma cultura ainda existe na igreja hoje. Nós temos igrejas em casas. Nós temos irmãos que abrem suas casas para receber a igreja. Olha que maravilha isso. A igreja, ela se sustentou e ela se consolidou a partir de pequenos grupos que reuniam de casa em casa, para estudar a palavra, para se relacionar, para se cuidarem mutuamente. E Filemão e sua família eram envolvidos com isso, com cuidado de pessoas, com o Evangelho. Então, irmão, olha, ainda hoje, se você
não faz parte de um pequeno grupo, olha, eu quero te dar uma notícia, você não vai sustentar a sua vida apenas ouvindo uma mensagem que vem de um púlpito, porque aqui nós temos limites, nós temos distâncias que nos separam, nós não conseguimos alcançar a sua vida de uma forma relacional. Apenas se você estiver num pequeno grupo é que você vai ser percebido, conhecido, tocado, ministrado de uma forma específica. Alguém vai entender a sua necessidade, te ajudar na sua necessidade, você vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Não é viável a gente ser crente saudável se a gente não é envolvido com um pequeno grupo, se a igreja é um lugar que a gente vai rotineiramente aos domingos e pronto, acabou, eu não me relaciono com ninguém. Não funciona. Você vai ficar sem alimento, você vai ficar em um processo de desânimo, de descontentamento. Por quê? É porque a palavra do púlpito não pode sustentar a sua vida? Não é apenas por isso, é porque isso que nós estamos experimentando aqui agora não é suficiente. Você é chamado para relações. Você precisa se comprometer com outras pessoas. Por isso que nós incentivamos as pessoas para estarem em ministério. Eu estou vendo a irmã Maria lá atrás, como os irmãos, quando participam de uma ação, não importar mais, eles voltam cansados, mas felizes, porque estão fazendo bem para outra pessoa. Estou vendo a Cirila aqui do Mateus, ela estava de manhã lá no Kids, servindo hoje de manhã. Vou dar um exemplo seu, viu, Cirila? Estava hoje de manhã servindo. No final do culto, eu fui lá, cumprimentei ela e falei, cadê o Mateus? Ela está trabalhando. Mas hoje à noite nós estamos lá para ouvir a palavra. Tá? Veio 2 vezes hoje. Veio de manhã e veio à noite para ouvir a palavra, para sentar aqui e ouvir a palavra, porque de manhã estava trabalhando. Então, irmãos, é importante que eu e você tenhamos essa consciência. Se nós não nos envolvermos com o pequeno, nós não seremos percebidos e a possibilidade de não sermos cuidados é enorme. Porque é humanamente impossível as pessoas serem cuidadas à distância. A palavra que nós trazemos aqui é uma palavra de instrução, de exortação, de transformação, mas apenas ela não é suficiente para o que você precisa. Você tem que se relacionar. E Filemão tinha uma igreja que se reunia na casa dele. E Paulo elogia, porque aquele irmão, o amor dele era conhecido, trazia alegria e consolação e reanimava o coração dos santos. Olha que lindo o que Paulo está falando. Porque, irmãos, na caminhada cristã, a gente desanima, não é verdade? Quem não dá uma esfriada de vez em quando aí, né? Quem que não fica com vontade de juntar as coisas e ir embora para um lugar distante, não atender irmão nenhum mais, né? Não atender telefone de ninguém, enfim, sair de todos os grupos do WhatsApp, né? Esse é um desejo mais frequente, é verdade, né? Mas, às vezes, você fica desanimado. E o que te reanima? É exatamente a relação com os irmãos. Né? Você vai ter um irmão que vai te ouvir, você vai chorar suas pitangas com ele vai te ouvir, depois vai te dar uma palavra de consolo, né? Te tomar pela mão e falar, não, irmão, estou aqui com você, né? Fica firme aí, é assim mesmo. O Senhor vai fazer a obra na sua vida, Ele está trabalhando, olha aqui, você não está percebendo isso, olha que maravilha que Deus fez, e colocar os seus olhos no lugar certo. Irmão, só as relações podem fazer isso. Eu e você precisamos nos entregar para sermos uma igreja relacional, para sermos uma igreja do pequeno, para que isso seja um cuidado expressivo na nossa vida e nós tenhamos condição de cuidar de outras pessoas dentro da relação. O pequeno grupo é fundamental para nos reanimar, para nos restabelecer. Não fique fora disso. O texto continua dizendo que Paulo diz, olha, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha que legal. Paulo era autoridade espiritual sobre a vida de Filemon. Mas ele, sendo uma autoridade espiritual sobre a vida de Filemon, ele não dá ordens a Filemon. Ele apela para que Filemon
baseado no amor de Deus que já está sobre a vida dele, tome a decisão mais sensata. Paulo não dá carteirada em Filemão e fala assim, olha, eu, o apóstolo, estou mandando. Não tem isso. E ele deixa bem claro que ele poderia até usar disso, mas ele não faz. Olha, gente, que ensino de autoridade é o mesmo movimento que Cristo Jesus fez, não é? Porque ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumiu a nossa forma, a nossa condição, viveu no nosso nível, para nos ensinar um caminho. E por isso ele tem toda a autoridade. Porque quando ele intercede por nós, ele sabe o que nós estamos passando, porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é padecer. Então, Paulo nos dá esse exemplo aqui de cortesia, de trato com as pessoas. Olha, ele diz para ele a verdade, olha, eu sou autoridade sobre sua vida, mas eu quero que você haja com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo se refere a Onésimo como meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Onésimo fugiu da escravidão, mas encontrou Deus em Roma. E ele encontrou Deus através da vida de Paulo. Paulo, preso, foi instrumento de Deus para libertar verdadeiramente um escravo que teoricamente estava livre. Olha que paradoxo, irmãos. Paulo, preso, era instrumento de libertação de pessoas que estavam aparentemente livres. Ele fala, é meu filho, Filemão. Onésimo não é o fugitivo, não, ele é o meu filho. Ele foi gerado espiritualmente em Cristo, aqui, enquanto estou preso. E ele continua, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha, Paulo usa aqui de uma linguagem que é muito sábia, né? Um texto bem escrito, uma carta bem escrita, porque o significado de Onésimo é exatamente útil. Sabia disso? Onésimo significa útil. E quando Onésimo foge e abandona o seu senhor, ele se torna um inútil. E Paulo usa desse jogo de linguagem para falar ao coração de Filemão, olha, ele que era inútil se tornou útil, ou seja, é o Onésimo de todos nós. Ele é útil para você e ele é útil para mim por causa da obra que Cristo fez na vida dele. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha o tipo de linguagem que Paulo usa, gente. Eu estou te mandando o meu coração. Eu estou te mandando o meu filho, Filemão. Estou mandando a você o meu filho, o meu coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas, acima de um escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Olha como que Paulo ressalta essa transformação de Onésimo e esse amor que ele tem por Onésimo e inaugura aqui uma nova visão, um novo olhar sobre a escravidão. Que ele diz que ele para você é muito mais do que um escravo, ele agora é um irmão amado. Ele merece respeito, ele merece honra, independente de quem ele tenha sido, independente do que ele tenha feito. E Paulo continua, olha, dizendo assim, olha, ele é tanto como pessoa quanto como cristão. Verso 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa,
ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você não me deve a própria vida. Então, olha só. O que Paulo faz aqui? Paulo apela para toda a consideração que Filemão possa ter por ele, para que Filemão fizesse por Onésimo qualquer favor que Filemão estivesse disposto a fazer por Paulo. Percebe que a carta é escrita para Paulo dizer a Filemão: Filemão, considere Onésimo como se fosse eu, como se fosse a minha pessoa. Eu estou te enviando meu filho amado, eu estou te enviando meu coração. Ele foi transformado, ele é o seu irmão. Eu, como apóstolo, poderia dizer o que você deve fazer, mas eu quero experimentar da espontaneidade do seu coração, do amor que eu sei que flui na sua vida. Essa é a resposta que eu quero de você, Filemão. Agora, Paulo coloca nesse texto aqui, irmãos, algo muito interessante. Ele escreve que se Filemão devesse alguma coisa, se Onésimo, se Filemão considerasse que tinha alguma dívida que era para ele cobrar do próprio Paulo, que Paulo pagaria. Irmãos, tinha dívida, não tenha dúvida. Para Filemão, Onésimo foi um grande prejuízo. Grande prejuízo. A gente não sabe exatamente quanto que valia Onésimo. Devia ser um escravo valioso, porque estava longe do seu senhor, possivelmente fazendo negócios. Mas a gente sabe que não é apenas o preço que talvez, que muito possivelmente, Filemão tenha pago para comprar Onésimo, mas também o que Onésimo deixou de produzir no tempo em que não estava trabalhando para Filemão. Qual o tamanho do lucro cessante que houve? O que Onésimo levou de Filemão quando ele fugiu? Nós não sabemos exatamente, mas certamente Filemão tomou um grande prejuízo com Onésimo. E o texto está falando de perdão, irmãos. E eu e você precisamos entender que perdoar é estar disposto a tomar prejuízo. Perdoar é estar disposto a tomar prejuízo. Porque foi o que Deus fez com a gente. O Filho de Deus tomou prejuízo do que era nosso. Ele pagou uma conta que era nossa. E o que Paulo está dizendo aqui? Filemão, olha, se tem alguma dívida, eu estou escrevendo de próprio punho, eu pagarei, eu assumo. E, irmãos, essa carta que Paulo escreveu, ela se transformava em um título de crédito. Explico melhor. Você lembra quando passava na porta da sua casa, sábado de manhã, ou durante a semana, aqueles vendedores, né, que vendiam cama, mesa e banho, roupa de cama, né, aquelas coxas que você comprava para colocar na cama? Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pode levantar mais gente a mão aí, tá? Por favor. Você era criança e via seus pais fazendo, comprando. Não precisa ser você que comprou, não, mas você via alguém comprando, não é? Então, o que eles faziam? Eles te davam lá uma nota promissória e você assinava, né? O que estava escrito lá? Pagarei a quantia de R$300 em tal data a fulano de tal. E assinava. Aquilo é um título de crédito. Nota promissória é um título de crédito. Os títulos de crédito são mais antigos do que você imagina. Então, essa carta que Paulo assina e manda para Filemão, ela se transforma em um título de crédito perante a lei romana. Sabe o que isso significava, irmãos? Talvez você nunca tenha pensado nisso ao ler esse texto. Mas significa que se Filemão recebesse essa carta e falasse assim: o quê? Esse apóstolo está lá preso, mas ele não sabe o prejuízo que eu tomei do Onésimo. Eu não vou perdoar Onésimo coisa nenhuma. Eu vou pegar esse escravo e vou cortar o pescoço dele quando ele vier. Vou matar Onésimo, porque eu posso fazer isso, ele é minha propriedade, e mais do que isso, eu vou cobrar de Paulo todo o prejuízo que eu tive. Eu vou cobrar de Paulo todo o tempo que Onésimo ficou trabalhando com ele,
Porque ele me deu prova que ele me deu um título de crédito que ele me pagaria quanto fosse a dívida pelo Onésimo. Irmãos, isso juridicamente seria perfeitamente possível, sabe por quê? Porque a lei romana permitia isso. Essa carta de Paulo era um título de crédito ao credor Filemon. Ele poderia executar Paulo diante dos romanos para Paulo pagar uma dívida por causa de Onésimo. Olha o risco que Paulo estava assumindo. Por quê? Na perspectiva da lei judaica, a tratativa que um escravo tinha era completamente diferente da perspectiva da lei romana. Pode projetar para mim aí, Marina, Deuteronômio capítulo 23, versos 15 e 16. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 23, 15 e 16. Olha, se um escravo refugiar-se entre vocês, não o entregue nas mãos do seu senhor. Deixem-no viver no meio de vocês pelo tempo em que ele desejar e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Então, olha só, a lei de Deus ao seu povo era benéfica a um escravo fugitivo. O povo de Israel recebia um escravo fugitivo e, pela lei, tinha que tratar bem o escravo fugitivo e não oprimi-lo. Só que, no Império Romano, não era essa lei que vigorava. No Império Romano, se alguém recebesse um escravo fugitivo e o abrigasse, e mais do que isso, usasse da sua mão de obra, ele estaria se locupletando de uma propriedade alheia, era crime. Ele poderia pagar com a sua própria vida se não se limitasse a um prejuízo financeiro, econômico, material. E Paulo, quando escreve essa carta, ele está fazendo uma confissão de dívida. É um termo de confissão de dívida que Paulo está fazendo a Filemon. Conforme Filemon recebesse isso, e conforme a sua atitude, Paulo poderia ter outras razões para a sua execução, não é? Que logo aconteceu, logo depois, um pouco de tempo depois. Mas não foi isso que aconteceu. O que o texto diz é que, verso de número 18, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Olha só, irmãos, no final do versículo, Paulo fala que vai pagar, mas ele dá uma espetada também, né? Ele dá uma chegada no Filemon, porque Filemon foi fruto do trabalho missionário de Paulo. Então ele diz para Filemon, olha, você me deve a sua própria vida. Não é? Foi do meu trabalho missionário, do meu esforço missionário e da prisão que eu sofro aqui para levar o evangelho, é que você e sua casa foram transformados. Então ele diz, mas não diz, né? Mas chega junto do Filemon também. E olha como ele continua. Ele diz assim, sim, irmão, verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Então, Paulo, ele faz esse apelo emocionante, regado de amor a Filemon, e apela, inclusive, para a relação que Filemon tem de filiação espiritual com ele. Filemon é fruto do trabalho missionário de Paulo. Não se sabe se exatamente Paulo pregou para Filemon, mas Filemon é fruto do esforço de viagem missionária de Paulo. Ele é da igreja que se reúne em Colossos. Um grande proprietário de terras, um grande negociador, um homem muito rico, muito próspero, que tinha muitos outros escravos em suas propriedades. E Paulo diz, escreva-lhe certo de que você obedecerá e fará mais do que o que estou pedindo. E para finalizar, ele ainda diz, olha, prepara aposentos para mim, porque vocês estão aí orando por mim, vai dar tudo certo, eu vou ser restituído a vocês, né? Em breve eu vou visitá-los. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas,
meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, olha que Paulo encerra essa carta com esse apelo emocionante para que Filemon libertasse Onésimo. Aí, aquela pergunta que não quer calar, né? E aí? A carta não diz, Onésimo foi liberto ou não? Irmãos, o que todos os doutrinadores dizem é que, certamente, se Filemon não tivesse seguido o conselho de Paulo, essa carta não seria sequer conhecida. Ela não estaria no cânon, não estaria na Bíblia. Ela está na Bíblia exatamente porque Filemon recebeu essa carta e, possivelmente, deu essa liberdade a Onésimo. E por isso aqui está como um exemplo de libertação, de reconciliação, de restauração. É um exemplo do Evangelho na nossa vida. E o que eu e você podemos refletir para finalizar aqui esse texto de hoje? Olha, irmãos, esse texto fala de perdão, esse texto fala de barreiras culturais e sociais, esse texto ele fala de o respeito com que uma autoridade trata com outra pessoa. E eu e você, ao olharmos para esse texto, temos que nos lembrar que Onésimo somos todos nós, de fato. Porque todos fomos alcançados por um perdão que nós não merecíamos. Nenhum de nós aqui nesse auditório teríamos condição de pagar pela nossa alforria. Nenhum de nós teríamos condição de pagar o preço da nossa libertação. Alguém pagou o preço por nós. Nós recebemos uma graça que nós não merecíamos. Era muito mais do que nós merecíamos e era muito mais do que nós poderíamos fazer. E talvez eu e você, por algum tempo, andamos como um Onésimo fugitivo, que foge. Foge porque não consegue resolver o seu problema. Foge porque a sua liberdade está fora do seu alcance, do que a sua habilidade pode fazer, do que o seu dinheiro pode comprar, do que os seus esforços podem produzir. E tal como Onésimo, eu e você fomos alcançados por essa graça, pelo Evangelho da nossa salvação. Mas o Evangelho exige de nós não apenas que sejamos salvos, mas talvez como Onésimo, hoje o Evangelho exige de mim e de você que, uma vez salvos, a gente faça um caminho de volta que tem um custo para nós, que tem um risco para nós, um caminho de reparação, um caminho de conserto das relações que ficaram rompidas no passado. Já estamos salvos, já estamos livres da condenação que o pecado impunha sobre nós. Já somos de Cristo Jesus, mas às vezes é preciso voltar a quem nós precisamos pedir perdão. Às vezes, como Onésimo, eu e você precisamos fazer alguns caminhos na vida que nos levam aos lugares de onde nós fugimos um dia, aos lugares em que nós não suportávamos mais, aos lugares da nossa fuga. E hoje, voltar a esses lugares para nós é algo tremendamente terrível, porque é um lugar de humilhação, é um lugar de admitir que nós, em alguma medida, erramos, é um lugar de admitir que nós, em alguma medida, fizemos algo que não deveríamos fazer, é um lugar de admitir que nós, de alguma medida, prejudicamos alguém, demos prejuízo para alguém, um prejuízo que nós não temos condição, talvez, de repará-lo. O nosso patrimônio não paga esse prejuízo. Mas aí Deus fala ao nosso coração, olha, você precisa liberar perdão para alguém e buscar perdão de alguém. Irmãos, a história de Filemon e de Onésimo mostra a história que todos nós vivemos aqui nessa terra, porque o único sentido da gente estar aqui é exatamente de nós estarmos recebendo perdão de alguém e estendendo perdão a alguém. E eu quero falar com muito temor e peso no meu coração sobre como é lamentável, como sangra o coração de Deus, como Deus chora ao perceber que dentro da igreja
Há pessoas que permanecem anos sem conversar com irmãos, por causa de briga de família. Um irmão não conversa com o outro, um irmão não fala com o outro, um irmão destila ódio contra o outro, ou indiferença. Ah, não odeio não, mas ele lá e eu cá. Nós não podemos ficar confortáveis diante de uma situação como essa, se nós somos chamados ministros da reconciliação. Se a obra de Deus na nossa vida tem que nos levar a estender perdão às pessoas, porque nós somos alcançados por um perdão grande. Porque nós oramos, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós precisamos, irmãos, encarar essa realidade de que Onésimo somos nós, e em algum momento Deus nos convoca a fazer essas reparações. Talvez um colega de trabalho, talvez alguém que você tenha ofendido no passado, que te incomoda na sua mente. Talvez essa pessoa já teve outro rumo na vida, mas isso está no seu coração e você sabe daquilo que o Espírito fala com você. Um familiar, alguém que você desprezou, alguém que você ignorou, ou talvez alguém que te ofendeu. Talvez alguém que provocou um abuso contra você, abuso de toda espécie, abusou sexualmente de você, abusou financeiramente de você, abusou espiritualmente de você, e a sua vida fica presa a esse passado por causa do perdão que não foi liberado, ou por causa do perdão que não foi buscado. Entende, irmão? O que Deus quer falar conosco é que o amor dele, e que o perdão dele ultrapassa todas as barreiras e contextos que a gente vive. O contexto sólido da escravidão não foi um impedimento para que Filemon e Onésimos fossem reconciliados. E qualquer dificuldade que você vê em uma restauração que seja necessária na sua vida, saiba que o amor de Deus supera essa dificuldade. E você, com a graça de Deus, vai experimentar a leveza de viver de uma forma de alguém que foi perdoado e que estendeu perdão a alguém. Você vai deixar de carregar um peso que você não deveria estar mais carregando. Então eu peço ao Espírito de Deus que traga à sua memória as situações que necessitam de um conserto. Que em nome de Jesus o coração dos pais seja reconciliado com os filhos, o coração dos filhos convertido aos pais, o coração de irmãos convertido um ao outro. Porque não tem sentido nenhum a gente proclamar esse evangelho se ele não é uma verdade para nós em nossas vidas, no nosso dia a dia. Onésimo somos todos nós. Onésimo somos todos nós. E talvez na história você possa se identificar com Filemon. Alguém que foi prejudicado. Seu sócio te deu um prejuízo injusto. Alguém comprou e não te pagou, te deu um prejuízo enorme. Te causou muitas dores, muitos males pelo que fez. E você guarda ainda no seu coração um rancor, uma mágoa, por causa da dor que você sentiu, por causa da privação que você passou, por causa da humilhação, por causa da traição que você sentiu naquele momento. Você se sentiu traído, você se sentiu um objeto usado por alguém. Quem sabe não é o tempo que Deus está falando aos nossos corações, que nós podemos estender perdão a alguém que precisa. Irmão, perdoar no Evangelho não é uma faculdade, não é uma liberalidade, não é uma opção. Perdão é um imperativo. Jesus diz que a gente tem que perdoar e ponto. Não depende do que você está sentindo. Você perdoa
independente do que você sente. E eu tenho certeza absoluta que você vai experimentar um nível diferente de relação com Deus e de relação com as pessoas, porque eu e você nascemos para isso. Essa é a roupa que nos cabe bem. A gente é um povo chamado para estender perdão às pessoas. E quando a gente faz isso, o número é certinho. É a veste que nos cabe. Não tem incômodo algum. E você vai experimentar algo que você nunca experimentou, ou que talvez você tenha saudade de experimentar, que é uma vida muito mais leve, por saber que Deus está nessa atitude de perdoar alguém ou de pedir perdão para alguém. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar nessa hora. Senhor, eu não conheço a história de vida dos meus irmãos, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. O seu Espírito é aquele que sonda o nosso coração e conhece o nosso interior. E exatamente como sondas, o teu Espírito ele consegue ir nas regiões mais profundas, que nem os nossos pensamentos podem ir e alcançar. O Senhor alcança. Nessa hora, Deus, a nossa oração é para que aquilo mais profundo no nosso ser, que precisa ser restaurado, Deus, através da atitude de perdoar alguém, ou de buscar perdão em alguém, Deus, seja transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. O Senhor é especialista em perdoar pecados. Nos ensina, Deus, essa dádiva, esse dom que o Senhor tem, para que as nossas relações sejam restabelecidas, para que pessoas presas, ó Deus, naquilo que fizeram contra nós, sejam liberadas, para que naquilo que nós ofendemos alguém, sejamos também livres. Pai, em nome de Jesus, nós oramos conscientes que somos como Onésimo, Senhor, que fugiu, fugitivos, mas para onde iremos, Deus, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós nos encontramos contigo, assim como Onésimo encontrou em Roma, e ele foi transformado, e essa transformação o levou a um caminho de reconciliação, a um caminho de volta, a um caminho de retorno. Deus, eu posso imaginar como pode ter sido difícil para o nosso irmão Onésimo, Senhor, tomar aquela carta nas mãos do apóstolo, Senhor, e se direcionar, ó Deus, ao seu antigo senhor, que ele devia ter razões, ó Deus, para fugir, para não querer estar naquela condição. Deus, nós podemos dimensionar como Onésimo pode ter temido por sua própria morte, ou como ele pode ter temido por sua própria humilhação, Senhor. Talvez nós nunca estaremos numa situação de Onésimo, Senhor, tão extrema. Mas ensina-nos, ó Deus, a quebrar o nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a nos humilhar diante do Evangelho. Ensina-nos, ó Deus, a ser sensíveis à Tua palavra e a obedecer ao que o Senhor nos ensina, Deus. E o Teu Evangelho nos ensina a perdoar, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus, de irmãos que não falam com irmãos. Deus, tenha misericórdia daqueles, Deus, que um dia disseram para mim, você acabou. Restaure, Pai. Restabeleça essas relações, Senhor. Toque ao Espírito de Deus. Faça vencer, ó Deus, todo medo. Faça vencer, ó Deus, toda dificuldade, Deus, de abrir a boca, de verbalizar, eu errei, eu pequei, eu preciso de perdão. E leve o teu povo, Deus, pelos caminhos da reconciliação, porque nós sabemos que isso é salvação para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Tire, Deus, o teu povo das amarras, ó Deus, das amarguras.
das amarras, ó Deus, de um coração que não perdoa, das amarras, ó Deus, das anotações de quem falhou contra quem, das amarras, ó Deus, da justiça própria, ou da justiça aos nossos olhos, Deus, porque muitas vezes sofremos sim injustiça, Senhor, mas a Tua palavra nos mostra que o Senhor foi o mais injustiçado de todos, e isso não mudou quem o Senhor era, muito pelo contrário, as Suas injustiças se tornaram justiça para nós. Ô Jesus, leva o Teu povo a esse caminho, Deus, de transformação verdadeira. Encoraja, Espírito de Deus. Traga à memória, Espírito de Deus. E restaure para a Tua glória. Que sejamos Onésimos, Deus. Ou que sejamos Filemons, dispostos a nos entregar ao amor, ao perdão e à reconciliação que só o Evangelho é capaz de fazer. Que o Teu amor, Pai, que a Tua graça e que as consolações que o Teu Espírito produz em nós, seja sobre todo o Seu povo, Deus, hoje e para todos sempre. Guia-nos na Tua paz, Senhor Jesus. Amém.